Então tá, pessoal, eu vou me apresentar aqui brevemente, tá bom? Eu nem estava preparada para me apresentar, mas farei uma breve apresentação. Eu sou enfermeira formada aqui pela Universidade de Brasília, me formei em 2007, né? Então tem uns 13 aninhos aí que eu sou formada. E eu sempre gostei, sabe, da SAI do processo de enfermagem, engraçado. Eu me lembro muito bem alguns impasses que eu tive, inclusive com diagnóstico de enfermagem já na minha graduação, mas, né, logo no final eu fui a oradora da minha turma e eu tenho esse vídeo gravado até hoje falando que eu ia implementar a sistematização do processo, a sistematização da assistência de enfermagem, processo de enfermagem, enfim. Hoje eu faço doutorado aqui na UNB e a minha orientadora é exatamente a professora que deu essa disciplina para mim lá há 13 anos atrás. Logo depois da minha graduação, eu atuei em hospitais como Albert Einstein, porque eu fui para São Paulo, fiz meu mestrado na USP, também foi na área de ensino, né? Eu trabalhei aspectos tecnológicos e o ensino no meu mestrado, quando eu fiz lá na USP, atuei no Albert Einstein, também na área de simulação realística, eu era analista de treinamento. E aí o Sara me chamou, eu tinha passado no concurso do Sara assim que eu me formei, e aí o Sara me chamou, coisas da vida, né? Tinha me chamado para São Luís, pedi final de lista, e no final da lista me chamaram novamente aqui para Brasília, e eu vim, atuei na Rede Sara aqui por 5 anos, né? Eu fui enfermeira aqui da Rede Sara, especificamente na pediatria, aqui da Rede Sara de Brasília, por 5 anos. E fiz parte de um grupo de implantação da SAI. E aí eu pude novamente retomar, ressignificar aquela paixão de graduação que era a SAI. E aí começamos a estudar bastante em como seria a SAI. Eu lembro que foi em 2009, assim que saiu a resolução 358, havia uma de 2002, né, que foi revogada, e aí saiu a resolução de 2009, eu tinha acabado de entrar no SARA, e aí fizemos um grupo de estudo para implementar, fazer a implantação mesmo da SAI lá no hospital, e foi muito bom, porque eu acabei aprofundando muito, me apaixonando muito, em CIP, né, também uma linguagem padronizada que a gente vai falar aqui, apaixonei por CIP, enfim. Então, eu sou, na verdade, eu faço doutorado atualmente a respeito do ensino do processo de enfermagem, mas eu sou, assim, uma eterna aprendiz do processo de enfermagem, uma eterna aprendiz da SAI também, porque eu realmente gosto muito e eu vejo que a gente sabe muito, muito pouco, e à medida que a gente vai querendo e aprendendo, a gente vai ali vendo que é um iceberg de informações e de coisas bem legais. E aí foi um grande desafio que o Daniel me deu, porque como que eu vou falar de diagnóstico de enfermagem para o processo de enfermagem na emergência e terapia intensiva? É óbvio, todo mundo sabe que a SAI e o processo de enfermagem, elas devem ser implementadas, né, em ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional. É claro que emergência, urgência, terapia intensiva, o que a gente tem? Cuidado profissional a todo momento. Então, é imperativo, deve ser implementada nesses setores. Mas eu já recebi, viu, gente, muita mensagem de alunos perguntando, professora, como que eu vou implementar processo de enfermagem na minha triagem, na minha emergência? É um desafio para você e um desafio para mim trazer esse momento aqui, muito grande. Mas eu vou quebrar alguns paradigmas para vocês da emergência, porque até em estudos, teses, eu vou mostrar aqui artigos, falam e mostram que a grande dificuldade é a questão do tempo, né, do momento certo para eu conseguir colocar ali o meu processo de enfermagem ativo, só que nós vamos ter alguns passos aqui para aprender, tá bom? Como fazer isso. Então, um grande desafio que me colocaram é como pensar no processo de enfermagem, como ter a minha assistência sistematizada em um ambiente de emergência, num ambiente de urgência, num ambiente de terapia intensiva, né? Hoje, especificamente, eu vou falar do julgamento clínico, que é a segunda etapa do processo de enfermagem. Nós vamos adentrar nos diagnósticos de enfermagem. Um mundo também muito, muito lindo, né? Que eu sou apaixonada. Eu começo com esse artigo aqui, viu, gente, que eu achei. Fala o seguinte: processo de enfermagem em práticas de urgência e emergência. Foi um relato de experiência. O interessante, essa parte vermelha, fala o seguinte, né? Teve muitas inconformidades, eles acharam um monte de inconformidade, não dá para aplicar o processo de enfermagem, não aplicar taxonomia, não se aplica coleta, né, de forma correta, mas focando ali nas taxonomias, foi uma grande dificuldade do enfermeiro, da aplicação, não foi só esse artigo que eu achei sobre isso, não.
a respeito dessa dificuldade. Achei muitos outros artigos trazendo mesmo relatos de experiência com dificuldade de aplicabilidade, execução do processo de enfermagem dentro de uma emergência. E aí, olha lá, as inconformidades encontradas podem ter explicação. Aí eu, opa, vamos ver. Fato de que muitos profissionais relatam a falta de conhecimento, a falta de habilidade para manipular as taxonomias oficiais de diagnósticos e intervenções de enfermagem. Então, ponto 1, não tem um conhecimento, porque ali, ó, devido falhas na formação acadêmica. Muita gente, de fato, sai da graduação com essa falha. Ela não domina ali as taxonomias, não domina o ANAND Internacional, não domina a CIP, aquilo não foi aplicado em todas as disciplinas. As professoras pedem seminário, as professoras pedem ali, né, vocês vão fazer um caso clínico, mas aí você sai da faculdade tendo feito um monte de seminário, um monte de caso clínico em saúde da mulher, do idoso, da criança, papapá, mental, mas não teve aplicação do processo, das 5 etapas do processo de enfermagem nesses casos clínicos, nessas situações. E aí, olha as falhas encontradas. Chega lá na prática clínica, ele não vai ter familiaridade com esses termos, ele não vai ter familiaridade com essas taxonomias, né? E aí, um outro ponto, e rotina acelerada do serviço, né? Essa questão da rotina acelerada do serviço, a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso agora, tá? Especificamente agora, né? Vamos entender uma coisa, e eu quero que a gente chegue nesse ponto, tá bom? Vamos lá, vocês aí que ou não têm pós, ou não trabalham em urgência e emergência, vocês vão refletir agora sobre uma coisa junto comigo. Vocês estão lá no seu setor e, de repente, um paciente está caído, né? Você vai, chama aquele paciente, ele não responde, tá? Não responde. Fulano, ele não responde. Você já vai chamar ajuda. Ou traz aqui o carrinho de parada, né? Você já tomou ali uma atitude. E aí você continua a sua avaliação e você vê que ele não respira. E aí você vê que ele não tem pulso. O que você está pensando agora na sua cabeça? Todo mundo aí, né? Todo mundo aí, o que está pensando agora na cabecinha de vocês? Não responde, não respira e não tem pulso. Eu não estou conseguindo ver o chat, né? Deixa eu ver se tem alguém respondendo no chat alguma coisa, né? O que está vindo agora na cabeça de vocês? É o que isso? Deixa eu só colocar aqui na tela. E mais, só falando, você viu isso aqui, principalmente ali um experiente, né, um profissional treinado, viu ali, deve ver a respiração e o pulso em menos de 10 segundos, né? Que é um tempo ali que é o indicado. O que veio na sua cabeça? Uma parada cardiorrespiratória. Olha que interessante. Diante disso aqui, de uma parada cardiorrespiratória, você fez um julgamento, né, um clínico. Você fez um julgamento clínico. Ele não responde, ele não respira, ele não tem pulso, ele está em parada cardiorrespiratória. E aí, diante disso, você pensa, ele tem que voltar. Eu tenho que fazer esse paciente voltar a respirar, a ter pulso. Eu tenho que fazer alguma coisa para ele retornar. Olha, vamos seguir no raciocínio. E aí você vai fazer o quê? Eu vou iniciar RCP, rápido, de alta qualidade. Eu vou usar o DEA. Assim que ele estiver disponível, assim que chegarem com o DEA, eu já vou utilizar o DEA para reavaliação. E o que você vai fazer? Você vai começar, né? Compressões torácicas de alta qualidade, você vai começar. Você já vai implementar. Você já está ali implementando. Chegou o DEA. Opa, chegou o DEA, o que eu vou fazer? Vai existir ali uma reavaliação daquela situação, tendo em vista a verificação dos ritmos, né? Chocável, não chocável, enfim. Por que eu comecei com esse slide aqui com vocês? Na sua tela, sabe o que você está fazendo? O que você fez em, não sei, segundos? Você fez uma coleta de dados e uma investigação. Você ali fez uma avaliação inicial do seu paciente, né? Você verificou respostas humanas importantíssimas. Não responde, não respira e não tem pulso. E você fez isso de uma forma muito rápida. Logo, você notou parada cardiorrespiratória. O que é isso? Um julgamento clínico. A gente vai ver que o diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico. Nem todo julgamento clínico é um diagnóstico de enfermagem. Aqui é o caso, né? Uma parada cardiorrespiratória. No entanto, você fez um julgamento.
né? Você ali analisou. E aí você já fez o quê? Resultados esperados. Ele tem que voltar. Eu vou fazer esse paciente voltar. Vamos fazer voltar o pulso, vamos fazer voltar a respiração. E aí você já traça na sua mente ações, intervenções para esse paciente. O início da RCP, né? Você já chamou ajuda lá atrás. Olha que rápido. Você já fez um julgamento, não responde. Já rolou um julgamento na sua cabeça e você já teve uma ação em cima disso. Você já tinha chamado ajuda antes de ver a respiração e o pulso dele. Olha só, como que o processo de enfermagem, ele é todo relacionado, ele é todo cíclico, né? E ele acontece de uma forma muito fluida, quando você tem conhecimento de que você está fazendo ele. E olha lá, você já está implementando, você já está ali, ó, compressões torácicas. Pensa comigo, né? Chegou o DEA, né? Teve ali um processo de avaliação e reavaliação contínua, né? Você está verificando ali a cada 2 minutos a questão da pulsação e pá. E aí existe todo um processo de avaliação e reavaliação, nova investigação, novo julgamento clínico. E aí vai fazer uma medicação, não vai, né? Olha que interessante essa cena que a gente está vendo aqui agora. E o que a gente está vendo aqui agora são as 5 etapas, né, do processo de enfermagem. Reforço só que parada cardiorrespiratória não é um diagnóstico de enfermagem, mas veremos mais à frente os diagnósticos de enfermagem relacionados a esse julgamento clínico aqui que a gente fez. Mas eu quero mostrar para vocês a beleza do processo de enfermagem e que quando você sabe que é possível fazer o processo de enfermagem, é claro que depois disso tudo, você vai registrar, né? Passou toda a situação, né? Tem um momento que o enfermeiro vai sentar e ele vai fazer um registro formal do que aconteceu. E quando ele fizer o registro formal do que aconteceu, ele vai trazer as 5 etapas do processo de enfermagem que ele fez, que ele ali executou nesse momento, tá? E aí o bonito disso é porque quando você viu ali que o paciente não respira, você sentou ali na cadeira, peraí, eu vou aqui na enfermaria, deixa eu pensar aqui que eu tenho que fazer o processo de enfermagem. A Poliane falou que eu tenho que fazer, as professoras todas falam, e aqui estão fiscalizando. Então, deixa ele ali, né, deitado ali rapidinho, que eu vou ver aqui. Eu tenho que... O que eu vou fazer? Coleta de dados. Deixa eu pegar aqui minha pranchetinha. É assim, gente? Não é. Então, o processo de enfermagem, ele é super aplicável em triagem, emergência, terapia intensiva. A beleza da aplicação do processo de enfermagem nesses setores está exatamente em aprender que você já faz. Você precisa saber registrar, você precisa seguir essas etapas, você precisa saber dessa fluidez e você precisa saber, olha onde a gente vai focar aqui agora, né? Nós vamos focar no julgamento clínico. Você precisa saber os termos, a terminologia correta, né? Você precisa conhecer as taxonomias, os sistemas de classificação para você usar a linguagem correta e padronizada da enfermagem, né? Quanto enfermeiro diagnosticador, né? Eu percebo e noto muito, a gente tem muita, eu falo como um todo entrando nesse grupo, né, é que a gente se preocupa muito, muito, muito em fazer diagnósticos médicos até, né, então você olha ali, você vê sinais clínicos AVC, ICC, não sei o quê, ou seja, a gente está muito preocupado com a condição associada do nosso planejamento, isso é uma condição associada, eu saber que ele tem ICC, que ele tem AVC, porque aí eu vou passar isso mais na frente, a gente vai perceber isso também. O mais bonito é que nós trabalhamos, executamos e planejamos em cima de respostas humanas. A gente vai atuar e a gente vai agir em cima das respostas humanas que aquele paciente tem, né, do AVC, aquele paciente do ICC tem, tá bom? Então, a gente vai ficar nesse ponto do meio. É muito difícil, eu tenho muita dificuldade em falar só desse ponto do meio, eu acabo falando de tudo, né? Então, eu passo de forma muito rápida para vocês entenderem a importância da SAI do processo de enfermagem nesse pontozinho aqui, que é o ponto do julgamento clínico, que é o ponto do diagnóstico de enfermagem, beleza? Então, vamos seguir. Olha, quando o enfermeiro, a enfermagem como um todo e até a equipe multidisciplinar sabe o que está acontecendo, né? Isso facilita muito, né? Como se fosse ali para implementar a SAI nos hospitais, nas instituições, todo mundo tem que saber o que está acontecendo. A diretoria precisa entender o que a enfermagem está fazendo, os gestores precisam estar sensibilizados, né? Quanto àquela situação que vai acontecer. Então, o enfermeiro, em especial ali, né? A enfermagem, ela precisa saber o que é a SAI.
tem que estar implantada essa SAI, ou seja, eu tenho que ter um setor organizado. Eu tenho que saber o que é o processo de enfermagem, eu tenho que aplicar um suporte teórico, né? Nós vamos falar disso. Eu tenho que ter conhecimento e habilidade com as linguagens padronizadas. Eu achei diversos artigos falando da dificuldade do enfermeiro com linguagem padronizada. Então, o enfermeiro ele precisa ter esse conhecimento, ele precisa ter essa habilidade. Na hora que o paciente chegar, você já vai começar a troca de gás prejudicada, edema, deambulação prejudicada, ele está claudicando, vindo ali no corredor, já está o diagnóstico na sua cabeça. Você só precisa captar as evidências, né, na sua coleta de dados, para você validar ou refutar e ter a certeza daquilo que já está na sua cabeça, se você conhece a linguagem padronizada. Tecnologias dão muito suporte para esse processo. Softwares, né, os códigos do diagnóstico, das intervenções já inseridos no prontuário eletrônico dão muita ajuda e muito suporte para fluidez, para rapidez da execução do processo de enfermagem. Não é a Poli que está falando, também foram as leituras aí, embasamento científico. O raciocínio clínico do enfermeiro. O enfermeiro ele precisa saber fazer raciocínio clínico. Eu usei o termo enfermeiro porque, de fato, o diagnóstico de enfermagem é uma etapa privativa do enfermeiro. O uso das linguagens padronizadas nesse processo de julgamento clínico, o raciocínio clínico, é a etapa privativa do enfermeiro, de acordo com a resolução 358 de 2009, tá bom? E aí, quando a gente tem tudo isso aqui acontecendo, olha que interessante, a execução do processo de enfermagem, ela acontece de forma fluida. Quem aí gosta de bagunça? Gente, quando a gente, eu vou falar para vocês, quando a minha casa tá bagunçada, a minha mesinha de estudo tá bagunçada, eu me desconcentro, eu me distraio facilmente. E não é só eu que estou falando disso. Já existem pesquisas, trabalhos da área de administração, inclusive, falando, né, que quando está desorganizado, a desorganização, ela influencia diretamente na proatividade, na qualidade, na segurança, na fluidez dos processos, né? Quando as coisas estão organizadas, sabe o que a gente consegue fazer? Diminuir riscos, a gente consegue aumentar a segurança, porque o nosso cérebro é tanta coisa ali, né? Tá tanta coisa, tanta informação, que o nosso cérebro acaba focando no que não é importante. Por isso que um dos pontos principais, essenciais, né, de toda essa caminhada é a SAI. A SAI, ela organiza, ela dá ela ajuda o processo, ela operacionaliza o processo acontecer, porque a gente vai ter um setor organizado. A gente vai ter uma organização quanto ao método, quanto ao pessoal e quanto aos meus instrumentos. Vocês não concordam comigo que se eu tiver gente suficiente no meu setor, né, eu tenho gente de qualidade. O que é organizar quanto ao pessoal? Ter gente treinada, gente de qualidade e ter quantitativo também, né, no meu setor. Instrumentos relacionados a normas, POPs, rotinas, protocolos, manuais, instrumentos também físicos. Eu não tenho instrumento ali que eu possa trabalhar, né? Tudo isso aqui ajuda na nossa organização profissional. E o meu método de trabalho, qual é o caminho que a minha enfermagem faz? Como que é dividido a minha enfermagem ali durante os turnos? Como eles trabalham? Como é a divisão dos meus profissionais? Fica só no banho, só na medicação? Aqui é dividido? Quem está ali no quarto de isolamento? Quem vai atender? Qual é o caminho assistencial que foi escolhido? Gente, quando eu tenho essa engrenagem organizada, né, quando eu tenho ali o meu setor organizado, isso aqui é uma foto, que é só uma representação física. É claro que quando as coisas estão organizadas desse ponto de vista macro, o físico ele se organiza, né? Ele ali é uma consequência, essa organização física. Mas quando as coisas estão desorganizadas, aconteceu uma parada cardiorrespiratória. Para você achar as coisas, né? Para você achar o carrinho de parada. E não foi um carrinho de parada que não foi ali atualizado, ele não foi checado corretamente, aí vai faltar medicação. Você não tem gente suficiente no seu setor, né? O seu método ali, você não treinou a sua equipe, não tem liderança, as pessoas não sabem o que fazer naquela hora daquela parada, né? E aí você não tem instrumento. Nunca ninguém teve ali um POP, protocolo operacional padrão do atendimento. Não segue nenhum protocolo de atendimento de parada. Cadê? Como é que a gente vai atender essa parada? Como é que a gente vai executar aquelas etapas que a gente falou lá no início? Como é que vai ser isso? Ele viu que a pessoa não responde, ele vai ficar doidinho. Ele não vai saber que eu tenho que chamar, que tem um carrinho de parada ali, que tem... Vocês estão entendendo? Então, a SAI, ela operacionaliza.
o processo de enfermagem acontecer em qualquer lugar em que haja o cuidado profissional da enfermagem, né? Inclusive, né, e em especial nessa palestra falando da urgência e emergência, um setor mais do que nunca que precisa de organização, né? Que precisa, eu lembro que eu já trabalhei em hospital, eu era analista de treinamento, e a enfermeira da emergência, ela era extremamente sistemática. Eu lembro de todo mundo falando, fulano é sistemática, fulano é metódica, sistemática, isso era ótimo. Você entrava no setor daquela emergência, todo mundo sabia o que fazer nos momentos cruciais. Todos os equipamentos, os instrumentos, o carrinho estava checado, você sabia onde encontrava tudo. Isso é essencial para o processo de enfermagem acontecer. É claro que o meu ponto aqui é diagnóstico e julgamento clínico, mas isso também é essencial para o nosso julgamento clínico. Isso ajuda, né, diretamente nesse nosso processo de raciocínio clínico também. Nesse contexto aí que está acontecendo todo, né, de Covid, né, nessa nossa pandemia, infelizmente, tudo isso acontecendo. Aqui são alguns exemplos de protocolos, normas e rotinas que foram reestruturadas, refeitas, às vezes não existiam, estão sendo feitas. Eu tirei do site da EBSE, é um site aberto, tá bom? Tem vários protocolos lá, e tem protocolo assistencial ventilação mecânica em UTI, protocolo de intubação na pediatria, né? Que é exatamente, isso faz parte, é claro que do ponto de vista da assistência como um todo, de equipe multiprofissional, mas quando é feito ali um protocolo específico, protocolo de atendimento na enfermaria pediátrica, como a enfermagem vai e cria protocolos específicos, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a SAI, a gente está trazendo a SAI, né, para a nossa realidade e a gente está organizando ou reorganizando o nosso setor de acordo com as necessidades históricas, culturais, né, da pandemia, né? Então, aqui é só um exemplo de protocolos, etc., que estão aí acontecendo. E a gente entra no processo de enfermagem porque o diagnóstico de enfermagem está aqui dentro, né? O processo de enfermagem ele é dinâmico, a gente já viu lá no exemplo da parada, né? Lá no início. Eu não posso parar, deixa eu sentar aqui, deixa eu fazer essa coleta aqui, deixa eu pensar aqui. Muitas vezes você tem a oportunidade de fazer isso, mas eu sei muito bem o que é trabalhar em enfermaria, eu já trabalhei em clínica médica com diversos pacientes, né? Também aqui no hospital universitário, eu atuei aqui, né, na clínica médica do Hospital Universitário em Brasília, no Distrito Federal, e eu sei muito bem o que é isso. Eu lembro exatamente um dia que era 3 horas da tarde e que, ao mesmo tempo, ocorreram 3 paradas cardiorrespiratórias. Eu lembro muito bem desse dia. Eu lembro muito bem, né, como que eu tive que ter a visão do meu setor, a visão de onde estavam as coisas e do processo de enfermagem ter que acontecer de forma dinâmica. Ele não é estático, né? Então, isso, não sei o que eu estou falando, Wanda Horta, em 1979, no seu livro já dizia, né, que processo, o próprio nome já diz, pressupõe ação, atividade. Então, eu saio de um ponto e para um outro ponto. E eu perpasso por etapas e por fases. E o processo de enfermagem é exatamente um caminho que eu percorro, por isso que é um instrumento metodológico, é um instrumento tecnológico, uma ferramenta metodológica, que é uma ferramenta de caminho que eu vou seguir diretamente de cuidado com o meu paciente. E aqui é a B, meu paciente, eu falei individual, porque ele é aplicável individualmente a cada paciente. Logo, o diagnóstico de enfermagem também. Eu não vou fazer um diagnóstico de enfermagem para 10 pacientes, né? Cada diagnóstico de enfermagem, ele é feito, ele é julgado para cada um dos meus pacientes, né? Eu vou avaliar cada um, as evidências que ele me traz. Professora, mas os dois estão com dor. Os dois vai ser dor aguda. Opa, ele vai ser dor aguda por uma causa, ele vai ser dor aguda por outra causa. Ele tem evidências da dor aguda que talvez ele não tenha as evidências, então o diagnóstico já muda, porque é dor aguda relacionada a alguma coisa, evidenciada por outra coisa. Dor aguda, ou seja, eu tenho 2 pacientes com dor e o diagnóstico de enfermagem mesmo assim é individualizado. Olha a beleza disso. Então, essa caminhada, né, que a gente está percorrendo rumo ao paciente de cuidado para trazer segurança, qualidade, agilidade no nosso atendimento, coleta de dados, eu posso usar uma terminologia de histórico de enfermagem, investigação, que até é um termo um pouco mais amplo, avaliação inicial, tendo em vista até referências internacionais, porque lá nos Estados Unidos eles usam essa primeira etapa com um termo de avaliação, tá? Aí eu tenho ali o segundo diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação,
alimentação e avaliação. Tá todo mundo careca de saber disso aí, né? E a gente entra, então, agora falando mais basicamente do diagnóstico, mas eu ainda vou falar mais um ponto importante antes da gente chegar no diagnóstico. Isso aqui tudo é como se fosse uma casa, né? Como se fosse ali uma casa. Se não tem a base, se não foi construída uma base para essa casa ela pode ali vem um vento, vem ali uma fiscal, vem uma coisa, né? E aí ela não fica em pé, ela vem uma dificuldade, né? Ali específica, ela não fica em pé. Então eu preciso de suportes, né? Para esse processo de enfermagem acontecer. Que suportes seriam esses, professora? Porque senão, né, muitas das nossas coisas que a gente vive, que a gente vivencia, a gente precisa de um suporte, né? Que exatamente caiu o negócio, vai lá e te suporta, né? Não fica uma coisa solta. Em cima desse suporte, eu quero dizer que eu tenho um embasamento. Eu tenho ali, eu estou fazendo isso por isso. Ou seja, a prática baseada em evidência, né? Quando eu trago o meu suporte teórico. Esse suporte teórico, ele pode ser tanto, né, para a SAI como um todo, até suportes teóricos relacionados a teoristas que não são da enfermagem, tá bom? Mas quando a gente fala aqui especificamente do processo de enfermagem, dessa aplicação clínica, né, muitas teoristas de enfermagem, mas muitas teoristas de enfermagem maravilhosas, devem ser estudadas, devem ser ali mergulhadas, o seu setor deve mergulhar nisso, né? Ali fazer um treinamento, todo mundo entender qual é mais a cara do seu atendimento. Essa primeira é a Michel, né, uma teorista de enfermagem que fala de teoria do caos. Ela relaciona ali a teoria do caos, a teoria das incertezas, e se baseia na teoria do caos. É muito interessante. Existem grandes teorias, médias, teorias práticas. As teorias práticas são ótimas para aplicabilidade ali na urgência e emergência. A segunda Oren, a terceira Roy, a última é a Colcaba, super aplicável em setores que levam a questão do cuidado paliativo, porque ela tem a teoria do conforto, ela leva também ali um pensamento, a Colcaba, muito, muito bacana em unidade de terapia intensiva, mas todas, né, são super aplicáveis dentro das realidades específicas. Como que é o seu setor? Discuta com seus liderados, com a sua equipe, como é a cara do seu setor, qual é a visão que vocês têm de enfermagem, como é que é o cuidado profissional, como é que é a história desse hospital, da enfermagem dentro desse hospital, e estude princípios, pressupostos, modelos conceituais, que vai chegar uma que seu olho vai brilhar, a gente faz isso, nossa, essa mulher pensou igual eu, só que ela escreveu, né? Ela foi lá e escreveu tudo, ela criou um arcabouço teórico, isso é muito lindo, isso dá embasamento para a gente nos nossos setores. Tem a teoria do final de vida pacífico, que é uma teoria maravilhosa também, para aplicabilidade em unidade de terapia intensiva dentro das realidades, conforme eu falei, e que também tem aí o embasamento da Colcaba. Só para vocês terem noção que não sou eu que estou inventando isso, não. Isso aqui são diversos artigos, né, com aplicação e artigos e dissertações atuais. Olha essa daqui de cima, diagnóstico de enfermagem, unidade de pronto atendimento utilizando o sistema de King. A King, ela fala do alcance de metas, né? E a gente precisa ali de ter um atendimento rápido com alcance de metas, em que há uma interação, há uma observação de sistema pessoal, interpessoal. E aí, essa aluna, a Simone, né, em 2017, ela fez uma dissertação de mestrado. Gente, é bacana, porque ela traz ali diversas escalas. Tem a escala de coma de Glasgow, tem Braden, várias escalas, e ela vai embasando a utilização dessas escalas para dar um suporte no pronto-socorro dela, e aí utiliza todo o modelo conceitual de King e muitos outros. Análise de fatores de cuidado, Watson, unidade de emergência, o John Watson é uma teorista viva, muito atuante também. Tem a teoria do transpessoal, este olhar além do fisiológico, que é muito legal, inclusive em emergência. Ali, enfermagem e emergência, humanização do atendimento inicial politraumatizado à luz de King, novamente a King. Em cima você vê a Roy, lá em cima a Colcaba sendo aplicada a pacientes queimados. Olha que interessante. E aí, quando a gente tem uma liderança, quando a gente tem esse ímpeto de organizar o nosso setor e ter um suporte para trabalhar, a gente vai atrás, a gente pesquisa e a gente consegue implementar. E aí tem esse
artigozinho aqui, né, que dá um outro suporte fora o teórico que eu estou dizendo aqui, é um suporte tecnológico, né, que a gente já falou. Aplicação do processo de enfermagem informatizado, uma revisão integrativa. Mostra o tanto que as teorias de enfermagem, o uso de linguagem padronizada e a questão de uso de um software tecnológico ajuda na aplicação do processo de enfermagem. É um artigo de 2017 da revista Enfermeria Global também, uma revista aí Qualizar, tá bom? Então, assim, bem interessante esse artigo, diversos artigos. Eu adoro leitura de artigo, eu tenho até um curso, né, que eu tenho um curso de imersão em diagnóstico de enfermagem, e lá eu já coloco diversos artigos para os alunos lerem, inclusive esses aí são alguns artigos que eu coloco, incluo dentro do meu curso de imersão. Aí, aqui novamente, falando da importância da tecnologia, né, do uso de softwares, e também uma referência de 2017, ó, nos setores de urgência e emergência, o tanto que isso pode ajudar. Legal. Então, revisando toda essa primeira parte, a gente viu que um setor sistematizado, organizadinho, gera ali, operacionaliza as 5 etapas serem realizadas. Eu coloquei a Colcaba ali, né, como um suportezinho para o nosso processo de enfermagem e a tecnologia também. E ali eu vou especificamente, o Daniel pediu para eu falar sobre NAND e CIP. Eu teria que ter aqui no mínimo mais 2 horas para eu falar 1 hora de NAND, 1 hora de CIP, eu acho que ia ficar muito, muito longo. Eu vou falar em alguns momentos de CIP, claro, mas eu vou falar mais especificamente da NANDA Internacional, que é uma linguagem padronizada para diagnósticos de enfermagem. Estamos ali na segunda etapa. É uma linguagem padronizada que traz riquíssima, né? A gente vai ver, né? A taxonomia também muito rica, muito interessante. Eu adoro a CIP, né? Inclusive a implantação da SAI no SARA foi e é com o uso da CIP, então a gente teve que aprofundar muito na CIP, então sou apaixonada pela CIP, tão quanto eu gosto da NANDA, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais da NANDA Internacional e eu coloco ela ali na segunda etapazinha, só para vocês terem essa visualização de tudo o que a gente falou até agora. Nessa segunda etapa aí. Interessante que essa foto é de um hospital que eu visitei em Oslo, na Noruega. Lá é um hospital tecnológico, um hospital universitário de Oslo, lá na Noruega. Não fui eu que tirei essa foto tá no Google, tá bom? Mas eu tive a oportunidade, quando eu, então, fui apresentar minha dissertação de mestrado da USP, de apresentar lá em Oslo, né? Nunca subestime seu conhecimento, viu, gente? Eu já levei meu trabalho para fora, falei, não, eu vou apresentar, foi um congresso grande de informática médica na época, e eu tive a oportunidade de visitar todo o hospital, todos os setores deste hospital especificamente, e é um setor extremamente organizado, com uma enfermagem organizada, com um processo fluido de caminho metodológico assistencial, é zero papel, é um hospital zero papel, interessantíssimo isso também, né? E aí eu escolhi essa fotinha também. Então, quando a gente organiza, enfermagem tem um caminho que orienta, a gente tem uma história, né, o histórico da enfermagem, muitos paradigmas de que a enfermagem, ela apaga fogo, né, papapá, opa, quando eu tenho um caminho que me orienta, quando minha assistência está organizada, eu vou levar qualidade, segurança, diminuição de riscos e agilidade no meu atendimento. Vamos entrar na segunda etapa, né? Porque senão eu vou ficar falando de SAI e de processo de enfermagem aqui infinitamente, porque é minha paixão, tá? Então vamos lá, diagnóstico de enfermagem. O que é o diagnóstico de enfermagem? Você já passou aqui por essa temporada falando já da coleta de dados. Então vocês já estudaram coleta de dados, investigação. Uma boa investigação até tem etapas dentro da investigação, né? Eu posso usar métodos, técnicas variadas. É muito importante o enfermeiro saber fazer a coleta, porque ele vai direto nas evidências do diagnóstico de enfermagem, nas causas, nas suscetibilidades do paciente. O enfermeiro ali treinado, né? E aí você é muito treinado ali para uma emergência e é muito bom, é muito importante que você tenha o treinamento e a linguagem padronizada aguçada. Porque, como eu falei, quando você vê um grande edema, ali você vai vir o que na sua volume de líquido excessivo, opa, peraí, deixa eu achar mais evidências, deixa eu refutar, deixa eu ver as causas. Então,
esse raciocínio clínico, ele perpassa pelo conhecimento de linguagens padronizadas, tá bom? É muito importante que a gente tenha esse ponto, esse passo, tá? Então, a gente entra aqui na segunda etapa do processo de enfermagem. De acordo com a resolução 358 de 2009, o que é o diagnóstico de enfermagem? O diagnóstico de enfermagem, você pegar essas informações que você coletou, né? Que você ali, os dados, que isso gera informação. Dado é uma coisa, informação é outra. Você tem ali o dado, o paciente tem um peso X. Informação é você já saber o IMC, o que aquele IMC reflete, tá? Então, você tem dados, esses dados, eles precisam ser interpretados. O enfermeiro, não adianta nada o enfermeiro pegar ali, coletar, ter um instrumento maravilhoso, baseado numa teorista maravilhosa, aí ele coleta um mundo de dados e não sabe o que fazer com aqueles dados. O enfermeiro, ele precisa saber interpretar esses dados para julgá-los. Então, o diagnóstico de enfermagem, ele pressupõe, então, essa etapa que eu interpreto, agrupo, ou seja, é bem importante que o enfermeiro também não faça diagnóstico com dados isolados. É muito importante que o enfermeiro saiba agrupar dados para criar um diagnóstico de enfermagem em cima desse agrupamento, tá? Isso culmina numa tomada de decisão clínica, o nosso julgamento clínico. O nosso julgamento clínico é em cima de respostas humanas, tá bom? De respostas humanas. Tudo isso que eu estou falando aqui está aí na resolução, né, nesse conceito da resolução. E eu faço isso para que eu tenha base para o meu planejamento, tá? Então, eu vou partir de resposta. Tá vendo aqui que eu não estou partindo do diagnóstico médico? Tá? Eu vou reforçar que o diagnóstico médico, a condição associada, ele dá um apoio, a palavra é essa, ele dá um apoio para o nosso diagnóstico de enfermagem. Muitas vezes é interessante sabermos dos diagnósticos médicos, porque aquele ali vai dar um apoio para mim. Ah, então nessa situação isso aqui não vai acontecer. Mas ele não é essencial, ele não é crucial o diagnóstico médico para que eu faça os meus diagnósticos de enfermagem, tá bom? Isso é interessante porque traz uma certa autonomia para a enfermagem. Diante de respostas humanas, eu agrupo, interpreto, faço um julgamento clínico e sei tomar uma decisão diagnóstica. E o nosso planejamento é muito importante, muito interessante que no nosso planejamento tenhamos ações também independentes. Claro que tem ações que são multidisciplinares, mas em cima de causas dos diagnósticos de enfermagem, é interessante que a enfermagem saiba prescrever, o enfermeiro saiba desenvolver uma prescrição que tenha ali ações independentes, tá? Isso é muito legal. Essa é a parte muito linda. Quando eu estava na minha graduação, eu tive um baque muito grande quando eu abri a Nanda. Eu vou fazer aqui um momento partilha com vocês. Eu abri a Nanda e eu olhei assim, eu falei assim, eu não acredito que eu vou me formar para diagnosticar diarreia. Eu não acredito. Eu não acredito que eu vou me formar para diagnosticar constipação. Eu não acredito. Eu tive um baque naquele momento tão grande, tão grande. E eu falei assim, cara, minha mãe diagnostica diarreia. Minha mãe, porque minha mãe ela não é da enfermagem, não é da área da saúde, viu? Minha mãe, uma criança até, um adolescente, fulano tá com diarreia. E aí eu tive um baque muito grande, sabe, diante disso. Só que, sabe o que é mais lindo no nosso processo de julgamento clínico? Que qualquer pessoa pode ter esse julgamento de uma diarreia. Mas só o enfermeiro vai, diarreia. Qual é a causa dessa diarreia? Quais são as evidências dessa diarreia? E vai fazer um plano para isso. Vai fazer um plano direcionado para essa individualidade aqui, dessa causa, dessa consequência. E é um enfermeiro que vai estar com o paciente ali 24 horas, beira-leito, cuidando disso aqui. Então, qualquer pessoa pode fazer o julgamento clínico de uma diarreia, de uma constipação, mas nós vamos muito, muito, muito mais além. E a beleza do processo de enfermagem é sabermos fazer esse julgamento clínico com empoderamento, né? Não sei se a palavra é essa, com a certeza do que estamos fazendo e da importância do que é esse julgamento. E pararmos de ficar, diarreia é muito fraca, eu quero diagnosticar água, eu quero saber ali que é artrite. Nós temos que saber todas as patologias, conhecer, como condições associadas, né? Mas
Até o exemplo da artrite é muito lindo, né? Uma paciente chega lá com edema, com dor nas articulações, e aí você vai, artrite. Não, gente, a gente vai pensar exatamente nos diagnósticos de enfermagem e vamos aprofundar no que essa paciente está vivendo, né? A gente vai lá em cima da dor dela, nós vamos para o edema, nós vamos para o autocuidado, como está o dia a dia dela, ela está conseguindo manipular as coisas, está conseguindo comer, se vestir, como é que está o processo de identidade, autoestima dessa mulher. Veja, o médico, nesse momento, ele vai falar artrite, vai passar ali um anti-inflamatório, vai fazer algumas orientações para essa paciente e pá. O enfermeiro, ele vai aprofundar no histórico dessa mulher e o nosso julgamento clínico vai ser em cima dessas respostas humanas, as faces de dor, ela chegou deambulando, ela tem muito edema, ela tem muita dor, ela começa a relatar que não está conseguindo cuidar do neto dela. Olha que lindo, né? Olha que lindo. E a cada dia que eu conheço mais o processo de enfermagem, eu tenho mais, de verdade, gente, eu tenho mais orgulho de ser enfermeira, porque é em cima disso que está, como o Daniel falou, o cerne da nossa profissão. Se nós não apegarmos isso para nós, e até na urgência e emergência, vou dar um exemplo logo, se não pegarmos isso, né, para a nossa profissão, né, a gente vai ficar buscando o que não é nosso, né? Lembra das distrações? A gente vai buscar o que não é nosso e a gente nunca vai ter ali uma linguagem padronizada, um bom registro, né, do que realmente é nosso, tá? Momento partilha finalizado, vamos seguir então. Aqui é de acordo com a Nanda, então trouxe vários conceitos, aquele é da resolução, esse é o da Nanda. A Nanda fala claramente, é um julgamento clínico, é um julgamento clínico. Nós não julgamos só problema. É claro que na emergência a gente tem ali o ímpeto de ver o problema e julgar o problema, mas nós julgamos suscetibilidades, né? Riscos que esse paciente venha a ter. O enfermeiro é ótimo para ver risco. É risco de queda, é risco de choque, é risco de tromboembolismo venoso, risco de glicemia instável, tudo isso é diagnóstico de enfermagem, viu? E o enfermeiro é muito bom, porque o enfermeiro não quer que essas coisas aconteçam com o paciente no setor dele, no plantão dele, né? E o enfermeiro quer, né, cuidar e precaver. O enfermeiro faz prevenção o tempo inteiro, até na emergência. Então, você está numa situação, você já está vendo o risco de tromboembolismo, você já está vendo o risco, né, de uma função cardíaca prejudicada. Ou seja, né, a gente também vê vulnerabilidades dentro da emergência, bem como disposições, promoções da saúde, expressões de quero melhorar, vai dar certo, vai melhorar. Isso é muito, muito importante para o nosso planejamento. Seguindo, eu trouxe uma outra referência, Brunner, né? O referência da Brunner de 2018, coloca, identifique os problemas, identifique as características definidoras, identifique as causas e formule o diagnóstico de enfermagem. São os passos ali para um julgamento clínico de acordo com a Brunner, e eu que gosto de artigo, trouxe aqui diversos artigos para vocês verem, né? Como diagnóstico de enfermagem, nós temos artigos, ó, 2017, peguei de 2018, esse de baixo aqui, maravilhoso, da Maria Miriam, da saudosa Thelma, diagnóstico e intervenções de enfermagem para prática, portadores de insuficiência cardíaca congestiva utilizando a CIP. Então, eles pegaram ali um diagnóstico médico, uma situação clínica e descreveram diversas terminologias voltadas para aquela situação. Diagnóstico frente à complicação, olha que interessante, da hipotermia induzida pós-parada. Então, pós-parada cardiorrespiratória, eles trouxeram, eu vi um outro artigo trazendo diversos diagnósticos pós-parada cardíaca, cardiorrespiratória, diagnóstico de enfermagem mais frequente em paciente internado na unidade de terapia coronariana, tá? Olha que interessante. Então, ali embaixo, diagnóstico de enfermagem após... foi esse que eu falei, após parada cardiorrespiratória, um relato de caso. Aí em cima, vocês estão vendo uma dissertação de mestrado. Eu gosto tanto de ler artigo quanto dissertação, para vocês verem que a CIP está crescendo muito, e tem muita coisa legal mesmo na CIP para quem ainda não decidiu a linguagem padronizada aí para o seu hospital. Aí aqui é um exemplo, né, do que a gente está falando das respostas humanas. Nós estamos dentro do julgamento clínico. Você pega um paciente que tem uma queda facial, tem uma debilidade dos braços, uma fala normal. Isso você verificou, né, através da avaliação utilizando o Cincinnati. Você foi lá, viu, tem a queda facial, está com a debilidade nos braços, está com a fala normal. O que vem na sua cabeça? Eu já li todos os pensamentos aí, viu, gente? Eu faço muito julgamento clínico.
O que que vem na sua cabeça? AVC. Você já viu aquela paciente ali, você já viu a foto lá embaixo e já vem AVC na sua cabeça na hora, né? AVC. Certo. Da mesma forma que vem o AVC, tem que vir na sua cabeça a linguagem padronizada da enfermagem. Tem que vir a linguagem padronizada da enfermagem. Ah, essa paciente tem isso, tem aquilo outro, com a sua linguagem padronizada. Da mesma forma, o AVC é uma linguagem padronizada dos médicos, de um sistema de classificação médico, do CID médico. Não é errado sabermos, não é, repito, não é errado sabermos, isso é ótimo. Nós estamos aprofundando as patologias e etc. É uma condição associada para os nossos, né? Diagnósticos. Aí você aprofunda, você já viu ali o rostinho dela, você já viu ali que ela tá com equilíbrio, não tá legal o equilíbrio dela, a fala dela não tá legal, aí você começa a ver confusão mental, você começa a ver, a aprofundar na questão da fala, a visão, ela relata a cefaleia, traz como um sintoma a dor de cabeça que foi súbita, opa, né? O que que deve vir na sua mente? Aí aqui, né, alguns diagnósticos de enfermagem, eu não trouxe característica definidora, fator relacionado, só para vocês terem uma noção da nossa linguagem padronizada. Essa paciente tem risco de perfusão tisular cerebral ineficaz, tem uma negligência unilateral, que é exatamente esse prejuízo sensório-motor de um dos lados, tá? Um diagnóstico de enfermagem. Deglutição prejudicada, a gente vai buscar mais evidências, vai verificar isso junto com ela. Confusão aguda, aí você vai buscar e vai verificando as evidências. Risco de tromboembolismo venoso, né? Diretamente ligado a essa situação. Comunicação verbal prejudicada, deambulação prejudicada, risco de queda, risco de aspiração. Aí ela vai internar para você, ela vai ficar ali 24 horas, 48 horas em observação, e aí você já tem esses diagnósticos aqui, eles não devem sair de uma lista. Cada paciente deve ser analisado e avaliado individualmente. Você vai verificar aqueles diagnósticos ali para a situação dela. Cabe, não cabe? Tem ali embaixo a capacidade adaptativa intracraniana diminuída, mas que eu preciso de evidências maiores. Valor da PIC, um exame com uma lesão encefálica, uma redução na perfusão cerebral, para eu trazer esse diagnóstico de enfermagem. Isso aqui tudo é julgamento clínico, tá bom? Olha o tanto de ações que a gente tem para fazer sem saber do AVC, tá bom? Eu não sei do AVC, eu só sei dessas informações aqui. Eu não falei para ninguém que ela tem AVC. Eu tenho essas informações, essas são as respostas humanas dela, esses são os nossos diagnósticos e o meu plano, meu monitoramento multiparamétrico, manter o paciente de decúbito elevado, verificar a saturação, verificar a temperatura corpórea com determinado período, manter ela em jejum até ela terminar até ela realizar exames laboratoriais, exames de imagem, fazer um monitoramento do nível glicêmico dela, tudo isso aqui eu não precisaria saber do AVC. Eu faço isso aqui baseado na resposta humana que ela me trouxe. Eu vou auxiliar ela na deambulação. Se ela for para uma cama, eu vou diminuir o tamanho dessa cama, eu vou levar as grades, etc. Né? Tendo em vista a queda, o risco de aspiração. Na hora que ela for comer, eu vou acompanhar isso. Vocês estão entendendo? Olha que lindo. Né? Olha que beleza que a gente tem do processo de enfermagem. Olha, eu não peguei todas as ações, tá bom? Dentro ali do que é possível para essa situação clínica. Eu nem peguei todas, tá? Aqui mais alguns exemplos de respostas humanas. Eu não falei em nenhum momento diagnóstico de ninguém que está nessa tela. Tá? Mas a gente já tem volume de líquido excessivo, vamos atrás da causa da evidência. A gente tem ali uma dor precordial, um supradesnivelamento do segmento ST, que eu posso juntar com a dor precordial, agrupar informações para trazer um diagnóstico de enfermagem voltado para o sistema cardiovascular. Eu tenho as integridades da pele aqui embaixo, lá em cima no pé, integridade tissular. Olha o rostinho dessa mulher, o que te traz esse rosto? Isso é resposta humana. O diagnóstico de ansiedade, de medo, pode vir. Aí eu vou ter que diferenciar ansiedade ou medo. Eu preciso conhecer eles dois. O que é ansiedade? O que é medo? O que eu vou perguntar para ela para eu descobrir? Isso é julgamento clínico. Isso é raciocínio clínico, tá? Que eu estou falando aqui. E esse sinal aqui universal da asfixia, desobstrução ineficaz das vias aéreas. Olha o diagnóstico de enfermagem vindo aqui na nossa mente, se você conhece a terminologia. Não é interessante? E aí vem as linguagens padronizadas. A gente tem que saber essa linguagem, nós temos que saber esses termos, essas informações. É um sistema de termos especializados na nossa área. Existe termo geral, até no livro novo da CIP, livro novo é a versão nova, 2019-2020,
tá? Tem um capítulo maravilhoso falando só de terminologia, a terminologia geral e a terminologia especializada. A terminologia geral é que a gente fala, tem as questões regionais, culturais, né? Se eu virar para você e falar assim, joga no mato, né? É uma expressão terminológica ali, regional, cultural. Agora, uma linguagem, uma terminologia especializada é uma terminologia da nossa área, da nossa prática clínica. Se eu falar volume de líquido, incontinência, perfusão tissular, termorregulação, vocês que estão neste chat aqui, que estão nessa aula, vão me compreender, né? Porque a gente tem termos ali próprios da nossa área, tá? Agora, um sistema de classificação vai ser já um ramo voltado para classificar toda essa terminologia, classificar todos esses termos, organizar eles e trazer para um sistema. Olha, esse aqui, a NANDA é um sistema de classificação com diagnósticos de enfermagem, a NIC é um sistema de classificação com as intervenções, a NOC com os resultados, olha que interessante, a CIP faz diagnóstico, intervenção, resultado, e aí lá no médico, o CID-10, né, um sistema de classificação de diagnósticos médicos, psicólogo e psiquiatra tem ali o deles, tá bom? E nós temos o nosso também. Nós temos os nossos, né? Porque a ANA, ela reconhece 12 linguagens padronizadas na enfermagem atualmente, isso está dito no livro da NANDA 2018-2020, tá? Reconhece 12 linguagens padronizadas. As mais utilizadas no Brasil, na nossa realidade aqui brasileira, né? É a NANDA Internacional e a CIP, são muito utilizadas, muitos trabalhos, muitos artigos voltados para os diagnósticos da CIP, que tem um nobre, né, como eu posso dizer, um nobre objetivo mesmo de unificar todas as linguagens, como um marco unificador de linguagens, então eu gosto muito desse objetivo da CIP, traz muito isso. E temos a NANDA, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais. Taxonomia é como as coisas se organizam lá dentro, olha que interessante, é um esquema classificatório, vai ser como eu vou ordenar as categorias lá dentro. Vocês não concordam comigo que se eu chegar num supermercado, né? Eu chego lá no supermercado e tá tudo misturado, aonde eu vou saber onde tem biscoito, aonde tem enlatado, aonde tem parte de limpeza, né? Não tá tudo bagunçado? Aí eu tenho lá todos os diagnósticos de enfermagem. Se ficarem cada um ali em ordens aleatórias, eu não vou saber procurar. Isso me ajuda no raciocínio clínico também ter essa ordenação, tá? É assim como lá dando um exemplo bem simplório, no nosso supermercado nós temos ali as subdivisões, né? Dentro do nosso sistema de classificação, nós também temos que ter essa organização para a gente chegar e falar onde eu vou achar tal diagnóstico de enfermagem, aonde ele se encaixa do ponto de vista de terminologia. Olha que legal. A Nanda, atualmente, ela está na taxonomia 2, já mudou 2 vezes essa organização. 2002 mudou, né? A Marjorie Gordon, ela então muda essa organização. Existem domínios, classes, os diagnósticos de enfermagem, isso é uma taxonomia, é como isso é organizado lá dentro. Existem 13 domínios, 47 classes, e os diagnósticos de enfermagem ficam dentro dessas classes, né, que estão dentro desses domínios. Esses são os 13 domínios lá da taxonomia 2, por isso que é chamada de 2, porque já teve a 1, em 2002 mudou para taxonomia 2, que se mantém nas últimas edições. Quem sabe na próxima edição não muda a taxonomia para 3, né? Não sabemos, tá? Mas tinha estavam falando ali, vai mudar da última vez, né? Vai mudar e não mudou, seguiu a taxonomia prevista por Gordon, tá bom? Que são esses 13 domínios, as 47 classes, e os nossos diagnósticos ficam lá dentro, tá bom? Aí eu vou pedir o que vocês acham? Aonde aqui dentro eu vou encontrar o diagnóstico de obesidade? Olha aí. Eu tenho o domínio de promoção da saúde, nutrição. Opa, nutrição? Aí tem dentro, ou acho que eu vou entrar na nutrição. Nutrição. Aí dentro tem ingestão, digestão, absorção, são as classes. Ingestão. Ou seja, o diagnóstico de obesidade está dentro do domínio nutrição da classe ingestão. Aí cada diagnóstico tem um código que pode ser, então, transferido para os prontuários eletrônicos que facilitam nesse processo de raciocínio clínico do enfermeiro. Isso não é legal?
E aí, lá dentro da NANDA, especificamente da NANDA Internacional, né, nós temos os tipos de diagnóstico de enfermagem, nós temos diagnóstico com foco no problema, que é quando já existe o problema, já existe ali uma situação, né, indesejável. O diagnóstico de risco, quando eu observo, noto vulnerabilidades do meu paciente, suscetibilidades do meu paciente. Diagnóstico de promoção da saúde, quando eu consigo detectar disposições, e diagnóstico de síndrome em menor quantidade, mais raro, que é o agrupamento de diagnósticos de enfermagem enquanto evidência. Aqui é exatamente a conceituação disso, desses tipos de diagnósticos de enfermagem que nós temos lá dentro. Nós temos atualmente 244 diagnósticos de enfermagem, os termos, tá bom? Ali do diagnóstico, título de diagnóstico de enfermagem 244, né? E que em cima desse título, obesidade, débito cardíaco diminuído, troca de gases prejudicada, o risco de glicemia instável, a constipação, né? Todos esses títulos de diagnóstico de enfermagem, eu tenho, né, evidências, eu tenho causas que eu preciso complementar no meu diagnóstico para individualizar o meu julgamento clínico. Eu tenho, então, como eu falei para vocês, as características definidoras dos fatores relacionados. As características definidoras são as pistas, as inferências, as evidências que o meu paciente me traz. Lembra da fotinha lá das respostas humanas? Aquele edema, aquele rush cutâneo, né? Aquele sinal de asfixia. São evidências que o paciente me traz e que me levam para o diagnóstico de enfermagem, minhas características definidoras, que vai definir o meu diagnóstico. Os fatores relacionados são as causas, fatores etiológicos. Por que ele chegou a isso? Por que ele tem isso? Qual a causa disso? Tá bom? Temos ainda os fatores de risco, né? Se então é uma vulnerabilidade que o meu paciente tem, eu vou para os meus fatores de risco. Por que ele tem essa suscetibilidade? Por que ele é suscetível a isso? E aí entra, né, na última versão, populações em risco e condições associadas, até como uma forma de desmembrar alguns fatores relacionados, algumas causas, né, dos meus diagnósticos de enfermagem. A interessante na condição associada, olha lá embaixo, são diagnósticos médicos, lesões, procedimentos, dispositivos médicos ou agentes farmacêuticos. Essas condições são independentemente modificáveis pelo enfermeiro, embora possam dar apoio à precisão do diagnóstico de enfermagem. Isso daqui que eu sei, o AVC, o ICC, a artrite, dá apoio para a precisão do meu diagnóstico de enfermagem, mas não é essencial para eu chegar no meu julgamento clínico próprio, tá bom? Muito rapidamente, né, danando aqui, eu tenho um curso, viu, gente, de imersão em diagnóstico de enfermagem, que tem aí 7 módulos, tem módulo só de coisa bônus, artigo, e eu falo disso, assim, muito, eu falo de vários diagnósticos de enfermagem, julgamento clínico, tem um módulo só de raciocínio clínico, eu estou falando aqui em 1 hora, né, estou finalizando, né, aqui já minha apresentação, por conta do tempo mesmo, mas eu tenho um curso que a gente imerge nele, tá? Tem lá no meu site, www.professorapoli.com.br. Quem está gostando do assunto, quem realmente sente essa necessidade de imergir, professora Poli com Y, né? professorapoli.com.br. Lá nesse meu curso, a gente imerge mesmo na Nanda. Tem vários exercícios para a gente fazer essa taxonomia, e aí conhecer essa linguagem. Aí o paciente vai... E tem caso clínico, né? A gente faz bastante caso clínico, é um outro ponto muito importante para a gente ter experiência diante de casos, tá bom? Muito importante. Aqui a CIP, tá? A CIP versão 2019-2020 mantém-se com 7 eixos, tá bom? Um modelo de 7 eixos. É uma linguagem de combinação terminológica, uma linguagem muito linda, muito rica, universal, né? Até do meu ponto de vista também. É uma linguagem, é uma ferramenta tecnológica também para o enfermeiro, tá? Porque o enfermeiro, em cima desses eixos, existem termos primitivos, né? Dentro desses eixos, conceitos primitivos, palavras dentro desses eixos, e em cima disso o enfermeiro cria, elabora o diagnóstico de enfermagem, ele pode elaborar intervenções, ele pode elaborar os resultados em cima de termos, conceitos que estão dentro desses 7 eixos. Eu estou falando de uma forma bem simplória, né? Por conta também do nosso tempo, mas a CIP tem até uma live que eu fiz, tá? Lá no meu Instagram, @professorapoli,
falando um pouquinho mais da CIP, mas também não aprofundo tanto, tá? Porque é uma linguagem muito rica. Atualmente, existem 4.475 termos dentro da CIP. Dentro desses termos, existem 2.000 conceitos pré-coordenados. Sabe o que é isso? 2.000 diagnóstico, que pode ser tanto diagnóstico de enfermagem, intervenção ou resultado já pronto para o enfermeiro fazer. Diagnóstico, intervenção ou resultado já pronto para o enfermeiro utilizar. Mais de 2.000. E 2.430 primitivos, que são termos soltos que o enfermeiro vai lá, utilizando uma diretriz, ele elabora o diagnóstico de enfermagem, a intervenção, o resultado. Tá bom? Muito, muito legal, né? Aqui essa tabela mostrando, aí tem lá 1.400 termos dentro de foco, que é central para eu fazer diagnóstico de enfermagem, são palavras centrais para o meu diagnóstico de enfermagem. Existe um navegador no browser, né, da CIP, que você coloca aí no Google, browser CIP 2019, está dentro do site da ICNP, que é CIP em inglês, né, a sigla de CIP em inglês, ICNP, e aí você também consegue colocar aí em português, tá vendo? Ó, Brazilian português, você consegue colocar lá, e aí fazer a busca. Olha que interessante para uma parada cardiorrespiratória. Teríamos ali um sistema cardiovascular prejudicado, com um diagnóstico de enfermagem, uma linguagem padronizada para utilizar ali naquele momento. Interessante, né? E tem como intervenção ressuscitação cardiopulmonar, que é uma intervenção ali entrando dentro de umas palavras para incluir dentro da intervenção de enfermagem. Gerenciar choque cardiogênico, claro, se for choque cardiogênico. Ó, tem ali função também, função do sistema respiratório prejudicada. Tem vários termos, a riqueza mesmo dessa terminologia é muito grande. Para isso, a gente fecha falando do raciocínio clínico, tá? É muito importante o enfermeiro saber fazer o raciocínio clínico. Eu não quero me delongar mais, essa parte final, eu acredito que em 10, 15 minutos eu finalizo a apresentação, tá bom? Essa parte final de raciocínio clínico professora, beleza. Você já me falou, então, que eu tenho que ter uma linguagem padronizada, eu tenho que ter um padrãozinho ali na minha linguagem, eu tenho que saber os termos, mas só de eu saber os termos, eu vou ver uma situação e eu já vou saber fazer o raciocínio acurado ali, aí eu digo, peraí, vamos conversar, né? Aqui, eu vou dar um exemplo para vocês que está dentro do livro da Ananda, tá? Você vê de longe duas pessoas sentadas numa mesa discutindo. E eles parecem que estão brigando ali, estão discutindo, tá uma confusão. E aí você julga, olha o julgamento. Nós, seres humanos, nós estamos a todo momento julgando, né? A gente vê uma pessoa, a gente vê uma situação, a gente vê uma cena e a gente já está julgando. Na nossa cabeça, toda hora está tendo o quê? Julgamento, julgamento, julgamento. E aí na enfermagem, e aí a gente tem que trabalhar esse julgamento, tá? A gente sempre tem que trabalhar de uma forma o que eu vou fazer agora? Eu vou ver de mais perto, vou ver de mais próximo a situação. Vamos chegar mais perto para entender o que está acontecendo? Aí você chega mais perto. Quando você chega mais perto daquela cena, você vê que existem cartas na mesa, cartas na mesa. Aí o seu julgamento muda. Por quê? Porque você chegou mais perto, você viu melhor e você vê que aquelas cartas ali, né, representam uma coisa que você conhece, o jogo de truco. Se você não conhece o jogo de truco, você não conhece o truco, o que vai acontecer? Você vai que é isso, né? É um jogo, mas eu não sei que jogo é esse. Da mesma forma, é o diagnóstico de enfermagem. É muito importante que o enfermeiro fez um julgamento, opa, esse paciente está com isso, né? Está com confusão aguda. Mas é muito importante que você chegue mais perto. O que é chegar mais perto? Aprofundar na sua investigação, na sua avaliação inicial. Eu preciso validar essas informações que eu estou julgando aqui. Eu preciso validar, eu preciso investigar melhor, eu preciso... Não, isso aqui refuta. Sai, ele está falando isso aqui, então não é. É um sintoma que bate com o sinal, então peraí. Então eu preciso chegar mais perto. E depois que eu chego mais perto, o que eu preciso ter? Conhecimento, enfermeiros. Eu preciso ter conhecimento. Se eu não sei o que é aquelas cartas, o que é aquilo, como é que eu vou saber que jogo é esse?
Como é que eu vou saber se eles não estão brigando mesmo, se faz parte ali do jogo aquela briguinha, né? Eu preciso de conhecimento, eu preciso conhecer as patologias, eu preciso conhecer fisiologia, eu preciso conhecer anatomia, eu preciso conhecer os protocolos de atendimento, eu preciso conhecer, né? Então, lá no livro da Nanda, dá o exemplo de um jogo chamado jogo Mahjong. Nem sei, né, falar direito o nome, Mahjong. É um jogo, então, que eles, igual no truco, eles ficam ali brigando, pá. Eu entendi isso, mas eu não tenho conhecimento desse jogo. Então, para mim, muitas vezes eu chego ali perto, opa, eu acho que eles estão brigando mesmo. Eu acho que a confusão aqui tá grande. Ou seja, eu continuo com o julgamento errado, porque eu não tenho conhecimento. Agora, se é truco mesmo que eles estão jogando, mesmo, né? Eu já vou falando, se é truco mesmo que eles estão jogando, o que vai acontecer? Eu já vou chegar e falar assim, é truco, cara, olha só, aquele ali tá provocando muito, que legal, não sei o quê. Tá vendo o julgamento que a gente está fazendo? Esse aqui é um exemplo de julgamento que também é tido lá no livro da Nanda, exatamente para o enfermeiro saber que a gente tem que fazer julgamento em cima de chegar mais perto da situação e ter conhecimento e experiência. O enfermeiro que é treinado e tem experiência para situações, ele vai lá e já consegue, então, fazer um julgamento clínico mais eficaz. Aqui são algumas formas, né, que são faladas e conceitos do raciocínio clínico, é exatamente isso que a gente está trazendo. Lá embaixo, a pesquisa definiu o raciocínio clínico como aplicação de conhecimento e experiência numa situação clínica. A gente vai unir o conhecimento, a gente vai unir experiência para poder fazer. E o mais interessante, né, que a gente vai unir investigação, conhecimento e experiência. Quando os enfermeiros vão integrar e aplicar diferentes conhecimentos para ponderar evidências, eles raciocinam criticamente acerca de argumentos e eles vão refletir sobre o processo para chegar no diagnóstico de enfermagem. Não fica só um diagnóstico solto, que não é discutido, que não é investigado melhor. Essa aqui é uma ferramenta de raciocínio para a tomada de decisão diagnóstica, está no livro da Nanda, é adaptada de uma ferramenta de raciocínio clínico também de médico, tá bom? Aí vai se perguntando, eu preciso de uma segunda opinião? Eu tenho certeza desse diagnóstico de enfermagem? Esse diagnóstico de enfermagem veio assim de um momento eureka, né? Esse diagnóstico, eu tenho anti-evidências, ou seja, que refutam, né, meu diagnóstico de enfermagem, raciocinar sobre o meu raciocínio, o pensamento crítico, né, a metacognição, a inteligência, né? Estou excessivamente confiante na minha decisão? Opa, o que é que eu posso ter deixado de fora disso aqui? Isso que é interessante, né? E aí a pergunta é, professora, eu estou na graduação, eu ainda não me formei, eu não tenho essa experiência que você falou, e agora? E aí que é o mais legal, olha que legal. É possível aprender isso antes de ter uma experiência clínica? E não sou eu que estou falando, né? Existe o Problem-Based Learning, que é o aprendizado baseado em problemas e estudos de caso especial em simulação. Né, quem traz muito isso e colocado o modelo educacional Developing Nursing Thinking de Mary Gay Tesouro. Ela fala quando você tem experiência com caso clínico, com a linguagem padronizada, você pega um caso, quanto mais caso clínico você faz e exercita a sua linguagem padronizada que você aprendeu agora, e você viu todos os termos lá que eu usei, tá. Você pega o caso clínico, é esse, aí você vai afinando, você vai ali moldando, modelando o seu raciocínio através de casos clínicos. Em especial, algumas referências colocam a questão da simulação, o que é muito legal, que traz ele para uma realidade maior. Gente, muito legal, né? Eu tenho um módulo só de raciocínio clínico no meu curso, e a gente faz muito caso clínico lá, exatamente para a gente chegar nessa experiência, né? Que é o enfermeiro já sair do curso e já tentar ir lá e, opa, né? Eu vou conseguir fazer esse diagnóstico aqui. É exatamente isso para a gente fechar, né? Conhecimento, habilidade, experiência clínica, se não tem experiência clínica, experiência com casos clínicos também, o uso da linguagem padronizada, o conhecimento da taxonomia, da linguagem padronizada, um suporte teórico e uma tecnologia que ajude, aí, né, acaba sendo certeiro, a gente consegue, olha lá, né, colocar o nosso processo de enfermagem de uma forma bem bonita. E aqui eu trouxe para vocês o diagnóstico de enfermagem lá para o nosso primeiro slide. Lembra o slide da parada, cardiorrespiratória? Foi um julgamento clínico que nós fizemos, mas se você tiver o conhecimento da linguagem padronizada,
você vai ver que esse paciente tem uma ventilação espontânea prejudicada, débito cardíaco diminuído, uma perfusão tissular periférica ineficaz, o risco de perfusão cerebral e gastrointestinal ineficaz, de acordo com a ANANDA. E aí a gente vai, claro, na hora que a gente for registrar isso, nós vamos buscar as causas e as evidências para descrever o meu diagnóstico de enfermagem. De acordo com a CIP, sistema cardiovascular prejudicado e a função do sistema respiratório prejudicada. Olha que interessante. E aí, se o seu setor definiu a CIP ou a ANANDA, você tem essa familiaridade e na hora da PCR, né, já vem o diagnóstico de enfermagem também junto na sua cabeça. Aqui ações para essa situação da parada, que vão ficar para os próximos capítulos, né, Daniel? Os próximos capítulos aí que da temporada, né, que vocês vão aprender em planejamento, né, de enfermagem, que vai envolver resultados esperados, ações, NIC, né, utilização da NIC, da NOC, tá? E aí eu finalizo a minha apresentação, eu junto com o Daniel, nós vamos fazer uma breve simulação realística, né, de uma situação clínica aqui. Eu usei como referência uma meta-análise de Tim Wang, de 2019, já quando começaram os casos, né, de Covid lá em Wuhan. E aí ele descreve aqui os principais sintomas, sinais clínicos, sinais, sintomas, né, do paciente, então, com Covid. Eu utilizei disso. Eu tenho um material que eu descrevo os diagnósticos de enfermagem para a população geral, falta de conhecimento, os grupos de risco, sinais e sintomas, Covid. Desenvolvi alguns artigos em cima desse material, mas a gente vai fazer agora, nesse momento, uma simulação. Aqui está na tela já algumas dicas, né, para vocês, e aqui são diagnósticos de enfermagem que podem estar relacionados para um caso de simulação de Covid, que é o que a gente vai tentar fazer aqui agora, né, Dani? Já estou chamando de Dani, já estou íntima. Deixa eu tirar minha tela aqui. Pronto. Eu tô no notebook que não é o meu, eu tô tentando aprender aqui. Pode chamar de Dani, todo mundo me chama de Dani. Quando fala Daniel, eu acho que tá brigando comigo, que fica meio aquela memória da infância, da mãe chamando Daniel! Então é Dani mesmo, Polly. É isso mesmo, tô pronto. Quando você quiser começar, eu vou compartilhar a tela do software de simulação. Deixa eu ver onde ele tá aqui. Importante os alunos estarem sabendo, então, que a gente vai fazer uma simulação e é importante a participação deles, né, Dani? Assim, no sentido de deles colocarem aí no chat o que eles estão imaginando também para esse momento, quais seriam possíveis diagnósticos de enfermagem. Eu não sei se eu consigo acompanhar o chat, deixa eu ver. Você consegue, Polly, você Pronto, clica embaixo dele que ele vai abrir uma página lateral para você aí. Aí você minimiza ele, deixa ele minimizado. Pronto, achei. Show? Aí vocês podem ir participando, tá bom? Os julgamentos clínicos aí de vocês diante dessa situação, para chegarmos aí, né, umas discussões diagnósticas. Ótimo. Então, eu vou iniciar aqui, vou tentar ampliar essa tela aqui, para ela ficar bem legal. Acho que, na verdade, é o máximo. Entendi o que eu tô fazendo. Tô tentando ir pela tela espelhada aí, não vai dar, né? O som é que não tá saindo, né? Mas aí a gente vai fazer... Eu vou fazer o paciente e você faz a enfermeira, né? Tá bom. Ótimo. Só para ambientar para os meninos, a primeira etapa da simulação chama pré-briefing. Então, a gente vai explicar aqui para vocês o que vai compor realmente o nosso cenário, tá? Então, nós estamos numa sala de emergência. A Polly ficou loura aqui, tá? O avatar dela é louro. Ela é a enfermeira, esse aqui é o técnico de enfermagem que vai auxiliá-la. Não há profissional médico nesse cenário ainda. Ela, como enfermeira da sala de emergência, vai fazer a admissão do paciente.
Eu só vou trocar aqui. E aí a gente vai simular um caso, então, que é a história do Túlio, tá? Ele tem 67 anos. E aí a Polly vai atender o Túlio. Só para contar para vocês, ele é tabagista, ele é servidor público aposentado, previamente asmático, tem um IMC em torno de 32 quilos por milímetro quadrado e ele estava aguardando um resultado de RT-PCR para SARS-CoV-2. E aí ele veio aí com alguns sintomas respiratórios e a Polly vai fazer o atendimento dele. Podemos começar, Polly. Tá. Túlio, o que está acontecendo? Eu tô tossindo muito e com muita falta de ar. Certo. É muito importante, gente, a gente entender que, apesar de ser uma emergência, né, eu estou no momento de julgamento clínico, então eu não vou totalmente direto nas ações, tá? Quando começaram esses sintomas, Túlio? Eu comecei há mais ou menos uns 7 dias. Agora, não tô conseguindo nem falar direito, sabe? Antes eu tava só cansado, assim, sabe aquele cansaço que você quer ficar só na cama? Então, e meu corpo tava doendo, parecendo que eu tinha dengue, mas tava doendo demais, assim, parecia que tinha passado um trator por cima de mim e me atrapalhava muito, assim, para trabalhar. Aí eu liguei no telefone da prefeitura que passou na televisão e mandaram eu ficar em casa. Aí eu tava lá. Achei que fosse sério, né? Aí até comecei a trabalhar de novo, nem segui a orientação que me deram, mas hoje piorou muito a minha falta de ar. Você procurou logo que você começou o serviço de saúde, Túlio, ou você achou que não tinha problema? Então, eu achei que não tinha problema, só liguei, aí pelo telefone, foi até uma enfermeira que me atendeu. Ela falou que era do controle de doenças, não sei, e aí me deu a orientação de ficar na minha casa sem contato com outras pessoas, mas eu achei que era balela, sabe? Vi na Tá, televisão que não era tão sério assim. Até comprei aquele remédio para tomar, mas não adiantou não. certo. E aí, a gente agora começa a observar o uso da musculatura acessória do Túlio, né, como sinais mesmo. A gente vê batimento de asa de nariz e a gente vai ver um padrão respiratório anormal. E muitas pessoas, agora eu paro, já tem evidência para traçar alguns diagnósticos de enfermagem? O que vocês acham? Já algumas pessoas colocaram aqui, Dani, padrão respiratório ineficaz, colocaram também a troca de gases prejudicada, né? Fadiga, perfeito, perfeito. Então vamos lá. Risco de broncoaspiração, legal. Né? Eu tenho alguns diagnósticos de enfermagem aqui muito interessante. Logo em seguida, logo depois da nossa simulação aqui, nós vamos entrar. Eu vou mostrar uns slidezinhos para vocês para a gente discutir diferença de troca de gás prejudicado e padrão respiratório ineficaz, tá bom? Beleza, desconforto, dor aguda, tá. Eu estou captando esses diagnósticos para a gente discutir mais na frente, tá? Ventilação espontânea prejudicada, também vou falar da ventilação espontânea prejudicada, viu, Ana? Dispneia, a dispneia é uma evidência, tá, Meire? É uma evidência, não é um diagnóstico de enfermagem em si, mas é uma grande base para a gente evidenciar diagnósticos de enfermagem. Vamos seguir então, tá? E aí depois eu mostro os slides. Então, vamos lá. Vamos verificar os sinais vitais e colocar a oximetria de pulso, tá bom, A nele? oximetria de pulso foi instalada, Polly, 89%, tá? Em ar ambiente, ele não está com nenhum dispositivo, pois, como você disse, não foi tomada nenhuma conduta ainda. A gente está no slow motion aqui. A temperatura axilar é 39 graus. A frequência cardíaca, 110 batidas por minuto. Aferida no monitor multiparamétrico com ECG contínuo. E a frequência respiratória, 32 incursões respiratórias por minuto. Ele tem uma PA, nesse momento, uma pressão arterial não invasiva, de 130 por 95 milímetros de mercúrio. Olha que interessante, gente. Ele tinha, até então, eu não tinha muita evidência para falar de troca de gases, viu? Eu tinha evidência para falar de um padrão respiratório ineficaz. Essas eram as minhas evidências, tendo em vista que esse paciente, eu tinha evidência ali só do inspiração e expiração anormal, inspiração e expiração anormal. Agora eu tenho evidência e embasamento, porque eu tenho uma saturação, eu verifiquei os sinais vitais e vi que ele está com 32 incursões respiratórias por minuto, e aí eu pergunto, vamos fazer uma ausculta respiratória nele? Ok, procedendo à ausculta.
Wallace, ele está saturando 89, o Wallace está falando, saturando 79 e ainda não foi entubado. Não, Wallace, ele está saturando 89 e pela caminhada que ele já vai ser, viu? Só para o pessoal Vai lá. entender que a gente está usando outros dados. Aqui o monitor é só para ilustrar como o Ah, cenário ele é é. padrão. A Isso. gente, a gente deixou esse dado aí, Wallace, mas eu falei e verbalizei. A gente chama de hot seed, né, essa ferramenta de digitar os dados vitais, então saturação de 89. E mesmo assim, a Polly falou antes que a gente não está preocupado ainda em tomar conduta. Lembrando que intubação é uma conduta e decisão médica. Se a gente estivesse dentro da alçada de prática avançada de enfermagem, sem a presença de um profissional médico, a gente pensaria em outros dispositivos que são alternativos e que são da gestão e autonomia do enfermeiro, como, por exemplo, extraglóticos. Pode ser uma máscara laríngea, pode ser um tubo laríngeo, né? Isso é muito importante e a sistematização é base disso. Para tomar essa conduta, o processo de enfermagem é base disso, né? Raciocinar padrão respiratório ineficaz ou troca de gás prejudicado, e aí na hora de planejar, você vai pensar, a gente não está planejando ainda, a gente está só identificando problemas. Isso vai ser uma ação mesmo da troca de gás prejudicado, até, na verdade, a ventilação espontânea, né? Que a gente vai chegar lá. A gente ainda não tem evidência para ventilação espontânea, como eu vou falar, mas chegando na ventilação espontânea prejudicada, a gente já vai precisar de um suporte, de um suplemento, como o Daniel falou. Então, vamos fazer a ausculta respiratória, Dani. A ausculta, vou realizar aqui novamente, ela foi realizada e está evidenciando estertores inspiratórios em ambos os pulmões. Perfeito. E vocês estão vendo agora o que, que a gente tem, né? A gente tem nesse cenário já uma evidência que ele tem alguma alteração pulmonar na membrana alvéolo, né? Aqui na membrana alvéolo capilar. Então, quando eu estou pegando cada vez mais evidência, eu tenho aqui uma saturação, eu auscultei, vi estertores. Aí vamos verificar agora os exames laboratoriais. Ok, vou pedir o laboratório para colher os exames aqui. A gente está no pronto-socorro Fast Track com Point of Care, que os exames ficam prontos assim imediatamente, então é muito rápido. Então vai ser feita aqui a coleta dos exames laboratoriais. Só um momentinho, circulatório, check-in, exames. Ok. Laboratorial and diagnose aqui. Coleta de sangue venoso e coleta de sangue arterial. Glicemia capilar também foi coletada. E o sangue venoso. Bom, a gasometria arterial ficou pronta. O pH é de 7,45. A P de O2, 78. A P de CO2, 32. Um bicarbonato de 24. Saturação de oxigênio de 89%. Também foi coletado um hemograma. E o leucograma evidencia uma global de leucócitos de 13.500 por milímetro cúbico, neutrófilos 8.200 por milímetro cúbico, tem uma PCR de 1,2 miligramas por decilitro de sangue, e a gente fez um teste rápido também para SARS-CoV-2, que foi positivo. Olha, o tanto de evidência que a gente tem agora, né? Nós já estamos passando aí para mais evidências. A gente já tem que falaram a hipertermia, né? Já tinha colocado lá em cima, a gente não tinha comentado, mas a gente tem aqui uma gasometria arterial com alteração, em especial no PO2, né? Porque a gente tem ali um PO2 muito baixo, mostrando uma hipoxemia. Grande evidência, tá? Para troca de gases prejudicada. É muito importante a gente buscar cada vez mais evidências para os diagnósticos. Então, a gente já tem aqui uma hipoxemia, né? Os demais, saturação segue baixa, então a gente tem a saturação e a gente tem o PO2 alterado, que vai me dar mais evidência para a troca de gás prejudicada. A gente viu uma leucocitose, né? Que ele me mostra uma neutrofilia. Também pontos clássicos ali do paciente que já está entrando numa gravidade do Covid-19 e que também vai me trazer o diagnóstico de proteção ineficaz, tá? Muito interessante aqui o comentário dos alunos. E a PCR você trouxe também, né? Deu positivo para Covid, né? E aí, nesse caso clínico, o paciente está com 1,2, né, de PCR, mostrando ali claramente, né, uma alteração inflamatória, uma situação inflamatória aguda. Vamos dar uma olhada no exame de imagem? Tem, Daniel, o exame de Um imagem momentinho. dele, um raio-x? Já foi realizado o raio-x, só estou baixando aqui na nossa Boa, tela. Paulo. Ah, Paulo, termorregulação ineficaz? Vamos lá. Certo.
A termorregulação ineficaz, Paulo, ela é definida lá pela NANDA como uma alteração que pode ser tanto para cima quanto para baixo. Como já está evidenciado que a alteração dele é acima, a temperatura dele está acima, ele está com a hipertermia, tá bom? Então, a termorregulação ineficaz, isso é uma diferenciação, é um julgamento clínico que a gente está fazendo também. Poderia ficar com a termorregulação ou com a hipertermia. No caso dele, eu fico com a hipertermia, porque é evidência de uma temperatura elevada. A termorregulação é o paciente que pode ter para cima ou para baixo e oscila temperaturas de hipertermia e hipotermia, tá bom? Só para isso, Paulo. Pegou. Vamos ver aí o Olha, eu raio-x. poderia dizer, assim, que nesse caso você está personalizando ainda mais o julgamento clínico, porque Com se a dele é certeza. para mais, é muito melhor, ou muito mais correto eu falar que é hipertermia do que só uma termorregulação ineficaz, né? Com Eu dou certeza. uma informação melhor. São dois diagnósticos diferentes, Dani. Inclusive, tem situações clínicas que o paciente tem alterações de termorregulação ineficaz, voltados para alterações neurológicas, traumas neurológicos, que pode oscilar para cima ou para baixo, um choque neurológico, né? Algumas situações nesse sentido. Agora, se o paciente está com febre, ele vem de casa, eu estou com febre há 2 semanas, e você verifica os sinais vitais, é febre 39, 38, e ele segue com esse padrão, ele tem uma hipertermia mesmo, tá bom? Como é que a gente sabe, professora? Lá no livro da Nanda tem a definição de cada um dos diagnósticos de enfermagem, inclusive a diferença do padrão respiratório ineficaz, a troca de gás prejudicada, da ventilação espontânea, da desobstrução ineficaz das vias aéreas. Quando a gente lê a definição, a gente sabe, não, meu paciente não tem isso. Meu paciente já tem uma alteração na membrana alveolocapular, ou seja, ele já tem troca de gás prejudicada. Não seria incorreto eu falar que ele está com padrão respiratório ineficaz. Não seria incorreto, Dani, mas o que acontece? É mais do que isso. O padrão respiratório ineficaz é inspirar e expirar de forma normal. E é quando você pega o paciente ali no PS e você não tem mais evidência. Pode ser uma ansiedade, pode ser, né, uma intolerância à atividade que ele chegou, né, a pé, né? Então você não tem evidência de que é algo no pulmão dele. Agora, viu que a gente viu a saturação, a gente viu a gasometria, a gente está vendo aqui o raio-x dele. O que eu estou tendo evidência? De que já é uma alteração pulmonar. Aí a gente vai para a troca de gases prejudicada. É o raciocínio clínico mesmo, né? Que é fundamentado Exatamente. pelas disciplinas básicas, né? Tipo fisiologia, Exatamente. patologia, anatomia, como Perfeito. você disse. Então a gente está Exatamente. entendendo a fundo o que está acontecendo, o que está a causa raiz desse problema, né? E aí a gente consegue agir de forma mais específica. Outro ponto é a ventilação espontânea. Quando a gente julga que ele não consegue mais respirar sozinho, que ele precisa de um suporte ventilatório, a ventilação espontânea prejudicada é quando, lá está no conceito da Nanda, quando ele não consegue respirar espontaneamente, quando ele é dependente de algo para respirar de forma natural. Então, quando ele precisa de um suporte ventilatório, a gente já coloca a ventilação espontânea prejudicada. Não é na hora que ele chegou. Na hora que ele chegou, a gente estava buscando evidência, viu o padrão, né? A gente foi evidenciando, aí a gente chega no ponto, ele precisa de um suporte, ele precisa, como falou, ele precisa de uma intubação, ele precisa de uma máscara laríngea, ou ele precisa ali, seja de um catéter, né, tipo óculos, algo do tipo, aí eu já vou para uma ventilação espontânea prejudicada, porque ele está precisando de um suporte para respirar, tá? Ótimo. Perfeito. Aqui está o raio-x, Polly. Então, o raio-x está mostrando para a gente realmente aí um infiltrado pulmonar difuso, né? A área cardíaca está normal, né? A gente tem aí uma implantação normal do coração, né? E está mostrando um infiltrado difuso mesmo, bem característico aí de SARS-CoV-2. E tem esse padrão vidro fosco, né, também. Esse padrão vidro fosco que quando a gente vê um raio-x normal, ele é todo delimitado, a gente vê a delimitação ali, né? Ele tem uma delimitação e ele é claro, é um raio-x claro. No raio-x, nesse padrão do SARS-CoV, né, a gente já nota, já num caso, né, de avançado, né, a gente já nota esse padrão com vidro fosco, que a gente não consegue ver claramente, né, e esse filtrado, como você falou, né, de pontos ali difusos de alteração. Aí ele tem 25, 50% ali da área pulmonar dele já atingida, né?
Bem interessante isso também. Já mais evidência. Professora, eu posso colocar troca de gás prejudicada e ventilação? Com certeza. Você vai colocar a troca de gás prejudicada com todas essas evidências que a gente está trazendo e mais a ventilação espontânea prejudicada. Vão ter ações, muitas vezes até similares, né? Mas tendo em vista a ventilação, a gente vai também ter ações diferenciadas, tá? Perfeito. Ótimo. A gente vai parar agora, que você vai falar dos diagnósticos de enfermagem e a gente continua o caso depois? Isso, eu acho que, na verdade, só tem mais uma última pergunta, né? Que é a última cena. Terceira cena, E isso. só tem mais uma perguntinha e aí a gente finaliza. Tá bom. Ele começa. Pode falar, Dani. Não, Que é a eu cena 3. vim fazer o paciente. Vai Ah, começar a verdade. interpretação. Túlio, como que você tá? Você tá bem? Como é que você tá? Eu tô conseguindo respirar, nem bater meu olho. Tô muito cansado. Me ajuda, por favor. Eu quero que chame o padre aqui para orar, porque eu acho que eu não vou sobreviver. Eu li que é muito grave isso e eu acho que eu vou morrer. Eu preciso do padre da minha paróquia. Pede a minha esposa para chamar o padre, por Certo. favor. Diante dessa situação, a gente vai verificar novamente a frequência respiratória dele que sobe para 37, a saturação dele cai mais para 87 e a equipe médica decide então a intubação desse paciente. A gente demorou aqui uns 15 minutos, né, para chegar nisso, mas é claro que talvez seria uma decisão mais rápida da equipe, né, Dani? E até os exames talvez demorariam mais sair, mas foi uma simulação, né, tendo em vista alguns sinais que podem acontecer ali. Diante disso, a equipe, então, decide intubar ele e finaliza o caso no momento da intubação dele. Ali a Maria Beatriz já trouxe ali o medo, né? Ah, tá, você vai tirar, deixa eu colocar aqui, para a gente fechar, né? E eu só mostrar para vocês a diferença desses diagnósticos, né, que a gente colocou. Eu colocaria um comportamento de saúde propenso a risco, porque inicialmente ele negou a situação. Isso foi antes dele entrar. Esses comportamentos são interessantes a gente ter em mente dentro do nosso processo de enfermagem, um enfrentamento inicialmente ineficaz, tá? Progrediu para o cansaço, uma pessoa colocou, muito interessante, a fadiga. Bem clássico também dos pacientes com Covid, fadiga é um diagnóstico de enfermagem, diferente da intolerância à atividade, que também é um diagnóstico de enfermagem, e a gente faz aquele julgamento clínico. A fadiga, ela é prolongada. Ela normalmente é relacionada a alguma doença, aquela exaustão que se prolonga, né? A intolerância à atividade não, ela é relacionada a uma atividade. Ele chegou no posto andando, está com dificuldade, tem alteração nos sinais vitais por conta disso, tem alguma atividade envolvida. Então você vai ver isso. O cansaço que o Túlio então ele trouxe para a gente, ele traz a questão da fadiga e é um cansaço prolongado, né? A diferença então entre esses diagnósticos aqui, um paciente que tem uma tosse, uma dispneia, como foi falado, uma expectoração inadequada, né? Ele traz para mim um padrão respiratório ineficaz. Aí eu vejo que ele tem uma hipóxia, eu vejo um raio-x dele alterado, eu vejo ali até uma tomografia, eu vejo a gasometria, aí que eu tenho? Uma troca de gases prejudicada. Outro ponto é a ventilação. Na ventilação mecânica, né, eu já vou ter ali uma necessidade, tá, de um processo de suporte ventilatório para ele. Temos a hipertermia, que foi falado aqui, ótimo, né? Que eu diferenciei para termorregulação ineficaz. E a proteção ineficaz também traz um planejamento extenso da enfermagem, para esse caso, que é relacionado ao perfil sanguíneo anormal dele, tá? E uma infecção respiratória, né? Que está aí uma condição associada para a gente, caracterizada por fraqueza, fadiga, tosse e dispneia. Então, ele tem a proteção ineficaz, e eu vejo isso através da leucocitose, né, da neutrofilia, que ele também apresentou. Na terceira cena, eu já entrei na ventilação, porque a incapacidade, olha lá a definição, incapacidade de iniciar ou manter respiração independente. Sozinho ele não respira.
Então, ele precisa para que seja sustentada a vida dele. Então, a gente tem ali, ó, aumenta a frequência cardíaca, uma pressão parcial de dióxido de carbono, né, uma dispneia, que vai, então, relacionando com a decisão médica da intubação. A ansiedade também colocaram aqui, belamente, né, relacionada à ameaça à condição atual, e aí ele evidencia a angústia, ele evidencia o medo, ele evidencia a preocupação. E é interessante esse diagnóstico, Dani até riu quando eu mandei, né, Dani? Da disposição para religiosidade melhorada, que deve acontecer muito em emergência, urgência, e aí o paciente ele vai sair de você e ele vai para a UTI, né? Ele vai ser entubado, ele vai ali para a UTI. E o que tem a ver o diagnosticar disposição para religiosidade melhorada? Isso vai para o prontuário dele, né? Isso vai para o prontuário dele. E lá na UTI, a enfermeira da UTI tem como suporte teórico a Jan Watson, ela tem como suporte teórico a Colcaba, ela tem como suporte teórico uma teorista que vê o transpessoal, o self, o altruísmo. E isso aqui, na hora que ela vê no prontuário, ela, opa, ele vai querer ali uma atuação, eu posso colocar isso no meu planejamento, que ajuda no enfrentamento dele. Então, isso pode aparecer também, é claro, o enfermeiro que vai fazer esse julgamento aí, né? E claro, as complicações que a gente não vai aqui aprofundar, mas ele tem risco de choque, ele tem risco de tromboembolismo venoso e ele tem risco de função hepática prejudicada, porque ele tem ali, no caso do tromboembolismo, o aumento do dímero D, né? Leva-se o dímero D naturalmente. Os pacientes em casos graves de COVID, isso está relacionado também a como o caso vai evoluir, e o aumento do AST e o LT com relação à função hepática, então ele tem risco de função hepática prejudicada. É isso, Dani. Olha, achei ótimo. Eu acho que ficou bem claro, assim, na prática, né, que é possível a gente implementar o processo de enfermagem na emergência. Na terapia intensiva não preciso nem te falar, porque já temos inúmeros relatos de experiência, com todas as etapas do processo implantadas, com apoio de software, talvez na emergência, né, essa questão da informatização ainda não é possível, mas cada vez mais com os avanços tecnológicos, a utilização de tablets, o próprio celular, o smartphone que a gente utiliza, às vezes como o próprio recurso de comunicação com a central de regulação, é possível. Eu acredito que, enquanto membro da Câmara Técnica do Conselho Regional de Enfermagem de Minas, por exemplo, a gente discute muito a possibilidade do enfermeiro, a supervisão de enfermagem no SAMU, por exemplo, no pré-hospitalar, que é uma lacuna que nós temos para cumprir aí algumas recomendações federais e da própria legislação, e pela 2048, a ambulância básica é só o técnico de enfermagem e o condutor, o que está inadequado, porque não tem a presença da supervisão do enfermeiro. Então, assim, talvez usando o recurso de teleenfermagem, né, o enfermeiro da central de regulação ali monitorizando o tempo inteiro, fazendo prescrições de enfermagem mesmo, né, de cuidados com esse técnico, às vezes com ações colaborativas também com a medicina, para que esse cuidado prestado pelo técnico possa ser seguro. E seguro do ponto de vista não técnico, porque os técnicos fazem muito bem e muito melhor que a gente às vezes. Falo isso e vou repetir. Às vezes, quando um técnico me pede, Dani, pega um acesso para mim, eu vou orando, né? Porque ele faz aquilo todo dia, né? A técnica é dele, mas o raciocínio clínico, o julgamento clínico é do enfermeiro, né? E isso respalda a atividade do técnico de enfermagem. Porque se acontecer qualquer coisa, ele vai estar amparado pela sua supervisão. E isso é que me dá esperança, sabe? Essa aula hoje, assim, abriu minha cabeça para uma série de coisas, enquanto gestor mesmo, assim, de serviço pré-hospitalar, de conversar com um grupo de enfermeiros, assim, para a gente começar a pensar em teorista, como que a gente vai fazer, porque, com toda certeza, a gente vai ser mais assertivo. E, sendo mais assertivo, a gente vai alcançar qualidade e segurança, que é o mais importante. Né? E ficou muito claro, assim, sabe? Foi muito didático a forma que você usa para explicar. Acredito que os meninos tenham gostado muito também pelos comentários que eu estou vendo aqui no chat. A professora Ana Maria estava assistindo a gente e elogiou super, assim. Fiquei super feliz. Beijo para ela, aproveitando. E mais uma coisa, ela disse que vai, no dia da web learning dela, ela vai trazer mais alguns exemplares do livro da SAI, em forma de e-book, para sortear para vocês. Então, vamos ter mais sorteios aí. Da aula dela. Ah, você vai ter que também assistindo, com certeza. Deixa você fazer suas considerações finais, tá?
Tá bom. Então, eu só tenho a agradecer. Nós fizemos aí, como o Dani falou lá no início, nós fizemos 6 perguntas, né, para vocês responderem, para saber se isso ajudou, se a simulação foi clara. Talvez eu e o Dani também, eu principalmente não tenha conseguido conduzir bem, mas a gente queria entender se essa aula, esse momento, né, até mesmo o momentozinho final da simulação ajudou vocês a compreender o processo de enfermagem. Por que isso é muito importante? Isso é importante para as próximas aulas que você mesmo vai assistir, né? É importante para a gente conseguir criar um relato de experiência, tá bom? Então, o Dani vai mandar um link, vocês preenchem essas 6 perguntas, vai ajudar muito, muito a gente nesse processo, inclusive eu como professora, que tento ser cada vez mais didática. O meu objetivo não é mostrar que eu sei, porque, na verdade, cada dia eu descubro que eu não sei alguma coisa, né? Inclusive de sai processo de enfermagem, mas é ensinar o pouco que eu sei para os alunos, né? E que cada vez eu aprofundo, eu tenho vontade de fazer um outro vídeo, de refazer e refazer. Então, assim, foi um objetivo muito legal, muito nobre, a inclusão da SAI do processo de enfermagem nesse momento. Eu espero ter quebrado alguns paradigmas relativos aplica-se SAI na triagem, aplica-se SAI processo de enfermagem, aplica-se em todos os lugares, né? Independente aí de onde seja, mas que tenha o cuidado profissional, aplica-se, né? E eu fico muito feliz de trazer momentos como esse, situações como essa, exatamente para a gente... barulho É o dos meus filhos neném? aqui. Exatamente, não, é o boneco do neném. Exatamente para a gente poder trocar essas experiências. E eu fico muito feliz com a participação, sabe, Dani? Muito feliz mesmo, exatamente pelo convite, pelas pessoas que participaram, porque isso mostra uma enfermagem que tem uma Isso. visão diferente da própria enfermagem. E aí eu falo muito, sabe, Dani, que é a minha última fala, que muitas vezes a gente quer fazer o processo de enfermagem para ter autonomia. Ah, agora a gente vai ter autonomia, vamos fazer o processo de enfermagem para ter autonomia, mas a gente tem que fazer isso para nós mesmos. Quando a gente quer se arrumar, ficar bonito, quando a gente quer cortar um cabelo, eu vou pintar meu cabelo para ele ver, para ela ver, para aquela fulana. Ah, eu quero vingança, agora eu vou ficar bem linda. A gente tem que fazer isso para nós mesmos. Assim sai o processo de enfermagem. A gente tem que fazer para nós mesmos, porque consequentemente, ele e ela vão notar. Uhum. Consequentemente, a equipe multi vai perceber essa força que a gente tem, que nós somos um gigante, né? Essa força que nós temos dentro da instituição, como um pilar nas instituições, raciocinando clinicamente, julgando, né? Escrevendo, redigindo registros de enfermagem maravilhosos. Então, isso aí vai trazer certamente uma autonomia como consequência, mas a gente vai fazer isso para nós mesmos, para o nosso conhecimento, para a nossa habilidade, e para o paciente, claro, em primeiro lugar, como o Daniel falou, para segurança, habilidade, agilidade, organização, e tudo isso vai vir em consequência, e eu estou aí querendo viver bastante para ver o quanto antes isso acontecer, se Deus quiser. Obrigada pelo convite, por todo mundo que participou. Ô, Polly, quando você falou, me lembrou várias coisas da minha vida também, quando você contou sua história. Muitas vezes a gente fica muito preocupado com o que as pessoas vão pensar de nós, né? Sendo que quando a gente acorda todos os dias, nosso pensamento tem que ser firmado nos propósitos que nós temos. Quando a gente firma nos nossos propósitos pessoais, principalmente quando nós somos da enfermagem, a gente começa a transformar nossa realidade. E a partir do nosso comportamento, as pessoas vão olhando e nos enxergam como indivíduos diferentes. Infelizmente, a gente precisa ainda nadar contra a corrente, porque a grande maioria dos nossos colegas, no nível auxiliar, técnico e superior, eles estão ali para serem medíocres, né? Para serem, o que é medíocre? Mediano, né? Para não fazer a diferença, nem fazer o que eles têm que fazer. Então, quando eu acordo todos os dias, a minha decisão é ser o melhor enfermeiro que eu posso ser. Eu não quero ser melhor que ninguém, eu não quero ser melhor para ninguém, eu quero ser melhor para o propósito que eu tenho, que é ser enfermeiro. Afinal de contas, foi uma escolha minha, né? Mesmo que talvez eu tenha começado o curso sem ser minha primeira opção, enfim, se você está aqui, honre com o seu propósito pessoal de ser isso que você está se propondo ser. E eu acho que uma coisa interessante, quando você falou sobre que a gente se arruma muito para o outro, né? Isso reflete muito em quem a gente é. As relações heterogêneas que a gente tem, né? Ou seja, de estar para o outro todos os dias, elas falam muito sobre nós. Então, quando eu quero mostrar algo para o outro, antes eu tenho que ter visto aquilo, tenho que gostar daquilo.
Jesus, quando ele veio na Terra, né, ele resumiu todos os mandamentos em um. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu levo isso como o maior ensinamento ou a maior regra da minha vida. Se eu não me amar e se eu não gostar do que eu faço, ninguém vai gostar do que eu faço também e ninguém vai me amar também. Então, aquele funk, né, brota no bailão por desespero do seu ex, na verdade, você tem que brotar no bailão para sua felicidade. Se você faz isso, e você vai chamar atenção, você vai ter os melhores crushes, né, da sua vida pessoal ou profissional. E eu espero que esse crush seja o que você tem de meta, né, assim, o enfermeiro que você quer ser. Porque eu acho que só pelo processo e através do processo é que a gente vai conseguir isso. Toda vez que eu tenho uma discussão de caso com colegas médicos ou com colegas enfermeiros, o meu pensamento está fundamentado no processo de enfermagem. Como você disse, eu estou deixando de saber os não sei o que ou as ites que o paciente tem, né? Eu quero saber as respostas humanas insuficientes que eles estão apresentando para que eu possa organizar a minha equipe, organizar o meu serviço e regularizar esse processo, seja sanando, diminuindo, otimizando, colocando o paciente à disposição para que ele mesmo melhore, né? Sempre com um fundamento por detrás disso. Eu acho que aí a gente vai realmente chegar num patamar de, nossa, eu estou muito feliz, estou full, realmente assim, completaço nessa enfermagem, sabe? E aí dinheiro, fama, isso vem como mera consequência. Né? Não passa a ser o seu objetivo, sabe? Eu acho que não tem que ser esse o objetivo. Se a gente fica focado nisso como objetivo, não dá certo. Né? E se eu puder dar um conselho para os meninos que estão ouvindo hoje é esse. Foquem no objetivo central, que é o paciente. Legal, concordo, Dani. Eu acho que é por aí mesmo. E é esse pensamento mesmo que eu levo sempre para os meus alunos e também eu levava para a minha prática clínica, uma prática clínica coerente e baseada em evidência mesmo. É a última mensagem que eu tenho para vocês. Obrigada novamente pelo convite. Eu que agradeço, Polly. E mais uma vez faço o convite, você como professora da PGE, tá bom? O pessoal vai adorar, tenho certeza. Eu compartilhei de novo o link da pesquisa. O Instagram da professora Polly é @professora_Polly, não é isso? Isso, meu site é www.professorapoli.com.br. Lá eu tenho meu curso de imersão diagnóstico de enfermagem, tem vários módulos, tem planner, artigos, grande parte desses artigos eu coloco lá para os alunos fazerem leitura, e muito caso clínico, sabe, Dani? Tem caso clínico de Covid, tuberculose, mielossupressão, que a gente resolve lá, e eu coloco já os diagnósticos de enfermagem, e aí eu vou ter um upgrade nesse curso aí, então se eu fosse os alunos, eu já corria para comprar, né, porque vai ter novidade aí no próximo mês, mas quem já comprar agora já vai ter tudo incluso. Gente, o curso é ótimo, eu super recomendo. Eu coloquei digitado aí esses endereços também no início do chat, só voltar depois lá em cima e copiar. O meu Instagram é @profdanf também. Tem o Instagram da PGE que os meninos estão postando aí direto, né? Que é @PGE_pós_enfermagem. Não se esqueçam dos nossos combinados sobre os sorteios, tá? Então ajudem aí na divulgação do Instagram da PGE e vamos juntos na próxima segunda-feira. A gente tem a Catiúcia falando sobre a terceira etapa, né? Planejamento. Então tá incrível, não pode perder nenhuma porque é uma sequência, né? A gente separa o processo didaticamente. Beijão, vamos encerrar por aqui. Polly, brigadão, viu? Tchau, tchau.